Tem coisas na vida que a gente só entende depois que já passaram. Na hora, parecem pequenas. Uma decisão qualquer, um caminho que parecia normal, uma escolha que não parecia mudar muita coisa. Mas o tempo passa e aquilo cresce. E quando você olha para trás, percebe, não era só aquilo. E talvez você já tenha vivido algo assim. Um momento que na hora parecia comum, mas que depois mudou completamente o rumo da sua vida. E o mais curioso é que na maioria das vezes a gente não percebe na hora, porque o presente quase nunca anuncia como decisivo. Ele chega como um dia comum, uma conversa simples, uma escolha feita sem muita reflexão. E ainda assim, é justamente nesses momentos que muita coisa começa a mudar. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas decisões importantes da sua vida você só entendeu depois? Depois que o tempo passou, depois que as consequências apareceram, depois que já não dava mais para voltar. Porque o tempo tem uma característica curiosa. Ele não muda apenas as coisas, ele muda o significado das coisas. Aquilo que parecia pequeno ganha peso. Aquilo que parecia passageiro permanece. Aquilo que parecia irrelevante se conecta com outras coisas e começa a fazer sentido. E aos poucos, a sua própria história começa a se reorganizar. E aí vem uma sensação difícil de explicar. Você olha para trás e percebe que já não é mais a mesma pessoa. Não porque algo grandioso aconteceu, mas porque pequenas coisas foram se acumulando. E isso é importante entender, porque a maior parte das mudanças da vida não acontece em grandes momentos. Elas acontecem em silêncio, na repetição, na rotina, nas escolhas que ninguém vê. E quando você percebe, já mudou. Mas existe algo que quase ninguém percebe nesse processo. Nem toda mudança acontece de forma visível. Algumas acontecem em silêncio, na forma como você começa a pensar diferente, na forma como começa a reagir, naquilo que já não aceita mais mesmo sem explicar. E aos poucos, isso vai se acumulando. Até que um dia você percebe que já não cabe mais em certos lugares. Mas existe um ponto aqui que quase ninguém fala. Nem toda mudança é percebida de imediato. Algumas só ficam claras quando já produziram efeito. E isso pode ser desconfortável, porque significa que muitas vezes a gente vive algo sem entender completamente o que está vivendo. Só entende depois. E talvez isso explique muita coisa. Explica por que algumas decisões parecem simples na hora. Explica por que algumas situações se prolongam. Explica por que às vezes a gente permanece em algo que já não faz sentido. Não porque não percebe, mas porque ainda não viu o impacto completo daquilo. E o impacto quase sempre é revelado pelo tempo. Agora pensa comigo.
Quantas coisas hoje você enxerga com clareza, mas que no passado não conseguia ver? E quantas coisas você pode estar vivendo agora que ainda não entendeu completamente? Essa é uma pergunta difícil, porque exige reconhecer que nem tudo está claro e que parte da vida só se revela depois. Mas isso não significa que estamos perdidos. Não significa. A gente gosta de acreditar que está no controle de tudo, que entende o que está vivendo, que sabe exatamente onde está. Mas a verdade é que não é assim. Grande parte da vida a gente só entende depois. E isso não é falha, é condição humana. Porque se a gente só vivesse aquilo que já entende, não viveria quase nada. Significa que estamos vivendo, e viver inclui não entender tudo na hora, inclui errar, inclui escolher sem certeza, inclui seguir caminhos que só depois mostram o que realmente eram. E talvez seja justamente isso que torna a experiência humana tão complexa e tão real. Mas existe um ponto importante aqui. Mesmo que a gente só entenda depois, a gente não vive sem consequência. O tempo revela, mas ele também consolida. Aquilo que você vive hoje vai se tornar parte daquilo que você vai entender amanhã. E isso traz uma responsabilidade silenciosa. Porque, mesmo sem clareza total, a vida continua acontecendo e as escolhas continuam sendo feitas. Talvez por isso a gente precise às vezes parar. Não para entender tudo, não, mas para perceber melhor. Perceber o que está se repetindo, perceber o que está incomodando, perceber o que está mudando mesmo que devagar, porque nem tudo precisa de resposta imediata. Mas algumas coisas pedem atenção. E talvez você já esteja sentindo isso em alguma área da sua vida. Algo que ainda não está totalmente claro, mas que também já não parece igual. E isso não deve ser ignorado. Não porque você precisa resolver tudo agora, não, mas porque isso faz parte do que você está se tornando. E ignorar isso não impede que continue acontecendo. Só adia a compreensão. E às vezes, quando a compreensão chega, já não dá mais para voltar ao ponto anterior. E talvez seja por isso que o tempo tem um papel tão importante. Ele não apenas mostra, ele revela. Revela o que está oculto, revela o que estava em construção, revela o que na hora parecia invisível. E quando revela, muda a forma como você vê tudo. E talvez o ponto mais profundo seja esse. O tempo não muda só o que acontece, ele muda quem você se torna. Cada experiência, cada escolha, cada momento que você vive sem perceber totalmente, vai aos poucos te construindo. Mesmo quando você não está prestando atenção nisso. E quando você olha para trás, percebe que não foi só a vida que mudou. Foi você, sim. Mas existe ainda uma outra dimensão disso.
que quase nunca é considerada. Nem tudo que está acontecendo na sua vida agora vai se revelar imediatamente. Algumas coisas ainda estão em construção, ainda não mostram o que realmente são, ainda não revelaram o impacto que vão ter. E por isso pode ser desconfortável, porque significa que você está vivendo algo sem ter total clareza do que aquilo vai se tornar. Mas talvez seja exatamente assim que as coisas mais importantes da vida acontecem. Elas não chegam prontas. Elas se constroem no tempo e só depois se tornam compreensíveis. E talvez, nesse exato momento, exista algo na sua vida que ainda não se revelou completamente, mas que já está silenciosamente te transformando. Então a pergunta inevitável: tem alguma coisa na sua vida hoje que talvez você só vai entender completamente depois, mas que já está acontecendo agora? E se isso for verdade, o que isso está construindo em você? Porque no fim, não é só o tempo que passa por você, você também está atravessando ele.